LAF matematicamente classificada, 6-0 para cima do Concórdia, foi um chocolate nessa noite fria. A gente fala sobre a LAF, obviamente, vai falar um especialista, eu te diria que talvez fosse em artes marciais, mas não é, o cara é o mestre em ginástica, Marcos Minoro conosco no Tá em Jogo, isso e muito mais. Aliás, a gente começa com ele, o mágico. Ed Show e mais uma fantástica apresentação, dessa vez lambreta dupla contra o Atlântico de Erechim, que olha, acho que nem classifica mais na Liga Nacional. Em 30 segundos dá uma olhada, porque tá no ar o Tá em Jogo. No ar, ao vivo pela TV Univates, mais uma edição do Tá em Jogo, segunda-feira. Aliás, tá um frio do cão lá fora, bom para vencer de chocolate, né? Como diria, me apropriando das falas aí de Rudimar Piscinini, daqui a pouco eu vou apresentar aqui os convidados da noite, tem Felipe Schmidt. Foi um chocolate quente da LAF para cima do Concórdia, que beleza, 6-0, já tinha sido um 6 também no final de semana, aí foi 6-2 contra o Atlântico de Erechim, dessa lambreta bonita pra caramba, dupla do mágico Ed Show. E aí a gente teve hoje um 6-0, uma classificação antecipada, 2 rodadas de antecedência. A gente fala sobre isso e muito mais, porque na câmera aberta, na direção de imagem de Fernando Schmidt, já começa a ver os convidados dessa noite. Nosso clássico e elegante Felipe Schmidt, né? Sempre, hoje está muito bem vestido de vermelho, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Pipe. Obrigado, um abraço aí pra galera que tá em casa nos acompanhando. Mais uma vez, né? Estamos de dúlios aí. Pô, que maravilha, tá bonito pra caramba. Aliás, tem um negócio diferente hoje no Felipe, já anotei. É. A mão, né, Felipe? Tu viu só? Pô, de aliança, velho. É. Dia dos namorados foi? Quase. Que beleza, Felipe Schmidt sempre ganhando de goleada, tá iniciando essa edição do Tá em Jogo, como eu já falei. A gente vai estar repercutindo a LAF, aliás, em primeira mão as imagens, daqui a pouquinho, Guto Darjo teve no Complexo Esportivo, a gente vai te mostrar os 6 gols. Vamos ter que ter tempo hoje na grade, porque 6 gols não é mole, aliás são 12, né, porque se totalizar com o Atlântico de Erechim, tá fazendo gol, que é uma barbaridade essa equipe do técnico Giba, e a gente fala também sobre ginástica. Seja bem-vindo, Marcos Minoro. Que bom poder falar de novo sobre essa modalidade. Tem medalha na instituição, Campeonato Brasileiro de Trampolim por Idades, mais uma vez. A equipe foi reduzida mesmo assim, representou e muito bem. A gente mostrou matéria dessa conquista aqui no Tá em Jogo. Que bom que tu veio hoje. Aliás, também o Minoro sempre elegante, né? Num estilo hoje branco, que maravilha, que loucura. Seja bem-vindo, Marcos Minoro. Eu que sempre agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre a ginástica, nesse espaço tão visualizado por todos. Agradeço mais uma vez o convite. Aí nosso mestre Marcos Minoro, coordenador da ginástica, a equipe que fez bonito pra caramba. Antes de eu falar com o Silva, Minoro, essa última conquista foi o Campeonato Brasileiro? Foi o Campeonato Brasileiro por Idades, que já é seletiva para o Campeonato Mundial na Dinamarca, que vai acontecer em dezembro. E também foi uma seletiva para o PAN de Toronto, né, que vai ter agora nos próximos meses. Então foi uma competição muito forte, porque é o sonho de todos os atletas conseguir chegar no Campeonato Mundial e tentar pelo menos uma vaga no PAN, que também é algo muito importante. Então foi uma competição muito difícil. Antes de dar boa noite para o Silva, Felipe, que bom que a gente sempre fala bem das modalidades do Vale do Taquari, né? Impressionante. Né? É verdade, né? A gente está aí, claro que tem aquelas mais específicas e as mais populares, né? Que tem um acompanhamento maior, mas é impressionante como o Vale tem um talento, né? Para qualquer tipo de modalidade que está sendo lançada, né? E agora vai começar a chegar mais próximo das Olimpíadas, já tem o PAN, né? Então eu acho que essa movimentação também aumenta, todas as competições como um todo já começam a ter uma atenção um pouco maior. É bacana, eu acho que é legal isso. Hoje teve o próprio Rodrigo Eli, né? Também. O jogador do Milan, que está aí pelo Vale do Taquari passando um período. O jogador foi recontratado pelo Milan. Já esteve falando com vocês lá no Grupo Independente. Essa semana também a gente já está buscando ele para conversar aqui no Tá em Jogo.
E realmente, na verdade, o Vale acaba sendo uma referência em todas as modalidades. Aliás, referência... Tem o Lucão no vôlei, né? Lá de Colina. É verdade. Dizer, tem Marcos Stout, Felipe Schmidt não tá em jogo, também, isso é uma loucura. E o outro cara dessa noite... Cada um na sua. O Claro. talento não nos ajudou muito com a bola, né? Ou em outras... Ah, não, que isso, cara. Outras tentativas. Aí vamos falar, é mais fácil falar dos outros. É isso aí, é devagarinho, né? E o outro cara dessa noite, aliás, que bom, obrigado à direção também da LAF que cedeu aí o Silva para estar conversando conosco. A gente sabe que é difícil pra caramba, o jogador sai de uma partida como essa, sai roxo de fome, tenho certeza que daqui a pouco o Silva vai querer um bauru com ovo ali, completaço. O Alexandre já deve estar providenciando isso. Um abraço para Alexandre e toda a galera da LAF. Seja bem-vindo, Silva. Que bom poder falar de uma vitória de 6-0, falar de um time que está bem pra caramba numa competição que está estreando e, aliás, classificado com 2 rodadas de antecedência numa Liga Nacional. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do futsal, da LAF, que a gente estamos no caminho certo e conquistamos agora o nosso primeiro objetivo no semestre. Imaginava quando chegou aqui em Lajeado que fosse ser dessa forma como está acontecendo as coisas? O professor Giba me explicou bastante antes de chegar, ali no começo da temporada. E graças a Deus a gente vem conquistamos a Copa dos Vales. E a gente está tendo uma sequência muito boa agora nessa metade da primeira fase. E esse primeiro semestre está sendo muito bom para a LAF. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar bem essa edição, tem uma matéria do final de semana. A LAF hoje, como eu já comentei, venceu por 6-0 Concórdia no Complexo Esportivo, mas no sábado, dia 13 de junho, aliás, o dia do Santo Antônio, Santo Casamenteiro, Felipe, e no sábado, dia 13, um dia depois do Dia dos Namorados, teve vitória de 6-2 da LAF sobre a equipe do Atlântico de Erechim. Um clássico, mas que, olha, eu nem sei se o Atlântico veio direito. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto com o pessoal aqui. O dia de jogar diante do torcedor, dia de show, de Giba, de Lucas, de Bip, sábado da LAF. O Atlântico de Erechim veio, claro, mas quase não apareceu. Quando começou o jogo, quem chegou primeiro foi o visitante. Em 2 tentativas, ela no fim beijou a trave. Silva de canhota respondeu. De Jones para Thiago e dele para Silva que isolou. Mas na oportunidade de tiro livre, capitão Marcelo Giba não desperdiçou, rasteiro para fazer o primeiro da LAF. O Atlântico respondeu na sequência e depois do chute de longe, Chico defendeu a segunda. Quando virou o lado, Tininho chegou chegando. E na roubada esperta de bola do capitão, ela caiu nos pés do Mágico. E aí, Ed Show bateu para aumentar o placar. 2-0 no Complexo Esportivo. Mas por que Mágico? Porque quando ele está em quadra é espetáculo à parte. Depois de Falcão, nova apresentação. Show com lambreta dupla. De Gessé para Lucas e de Lucas Mumuzinho para Giba. A LAF 3-0. Com 12 minutos, Silva roubou. Thiago levou os trancos e barrancos. E ela sobrou para quem? A LAF 4, Atlântico nada. E quando os visitantes tentaram pressionar, Creu, Lucas de muito longe, fez 5-0. Camargo de tiro livre descontou quando só faltava 3 para acabar. E na tentativa do abafa de Erechim, chute que Christian espalmou. E o querido aí Pipe só aproveitou. E quando parecia que estava acabado, Camargo ainda fez mais um.
Alaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atlântico, só 2. Aí, cheguei a perder as contas de quantos foram os gols na noite do sábado. E hoje também foi dia de perder as contas, né? 6-0, Felipe. Só não precisou contar 2 gols do outro lado, né? O que facilita, até porque nos poupa tempo aqui também no programa, né? Porque é complicado verdade. ter tanto gol. Eu te diria que é surpreendente, né? Eu estou muito surpreso com tudo que está acontecendo. Talvez até quem está em casa esteja mais do que eu, porque a gente ainda tem o acompanhamento do dia a dia, a gente sabe como é o trabalho, né? O Giba é um cara fantástico, acho que naquela coisa de estar ali no dia a dia com os atletas, mas também conversando com a gente, né? Ele é um cara diferente e tem um cara que às vezes a gente não valoriza muito e que tem que ser citado, que é o Eduardo Coelho, porque o time tá voando. Conhecido Dragão Branco, né? E a gente observa que é no segundo tempo que o time está conseguindo sempre também fisicamente chegar inteiro. Então, realmente é um trabalho fantástico de uma comissão técnica que tem um grupo de jogadores também que tem que tirar o chapéu, porque os caras estão ali, escutam direitinho, fazem o que tem que ser feito. E eu conversava com o Eduardo Coelho e ele disse que não lembrava de um grupo tão bom, de trabalhar com um grupo tão legal, assim, que realmente cumpre a risca, porque não adianta simplesmente você ter ali a orientação, saber o momento certo de dar qual atividade, ou o próprio técnico Giba está ali passando a orientação, porque a gente sabe, ele conhece. Mas dependendo do grupo, às vezes não assimila, porque às vezes tem jogador que acha que sabe mais que o técnico e as coisas não funcionam assim. Então, acho que o coletivo, as coisas estão funcionando porque todo mundo pegou junto. E esse é o grande segredo. Acho que tem muita gente boa aí que tem que começar a abrir o olho porque a LAF está chegando. Pois é, Silva. Hoje, se eu não me engano, a LAF está em 7º, aí chegando a informação. Possivelmente estaria pegando o São Paulo, né, Felipe? É uma das equipes, eu acho que teria a possibilidade de estar jogando contra. No site da Liga, né, já tem ali a formatação, a cada rodada eles já estão formulando ali. Eu me recordo que antes de começar a rodada, duas equipes do Rio Grande do Sul estavam na chave, que é a Soeva, de Venâncio, e Carlos Barbosa. Essas duas equipes estariam neste momento junto com a equipe lajadense, porque agora, lembrando, avançam 14, né, das 20 equipes, 14 avançam, são divididas em 2 chaves de 7. E a partir daí se classificam os 4 melhores colocados dos 7, né? Então, passa 8 para a próxima fase, depois aí começa o sistema mata-mata. Então, na próxima fase ainda não é um mata-mata, então já tem ali, provavelmente a gente pode conseguir até o final do programa, de repente, mas a cada rodada a Liga já está atualizando as equipes que hoje seriam os adversários. O Felipe Stefani já está utilizando o smartphone mega, ultra sônico dele ali, é um Galaxy S32, ali, daqui a pouco ele checou a informação. Mas, Silva, 3 vitórias seguidas, uma equipe motivada, uma equipe que está fazendo gol pra caramba, sofre alguns, mas está arrebentando na hora de fazer gols. Está dando oportunidade para outros jogadores como o Eli entrar, como o Coutinho jogar também, a gurizada da base, ter oportunidade de jogar uma Liga Nacional. Como é que tu está vendo essa fase que vocês estão classificados? Agora tem mais 2 partidas, é o momento de daqui a pouco liberar cartão. Como é que vocês já pensam e projetam essas 2 equipes que vocês vão estar jogando contra agora fora de casa? O professor Giba, ele cobra muito da gente de ser um grupo vitorioso, da gente tentar fazer esse ano história na LAF. Eu sei que é muito cedo de falar isso, mas como eu acabei de frisar, primeiro semestre fantástico. E a cada semana que passa ele vem estudando adversário, a gente vem focado nos nossos objetivos. E esse grupo, como eu falei hoje, quando acabou o jogo, esse grupo é vitorioso, esse grupo sensacional. O trabalho que está sendo montado pelo Eduardo, pelo Giba, né? Está sendo, assim, gratificante para todo mundo se esforçando, todo mundo querendo fazer história. E também é bom esse começo do Eli, do Coutinho, aprender com a Liga Nacional, ver o espírito de competitividade que a gente está tendo, né? E vamos em busca do nosso objetivo esse ano.
Vamos fazer o seguinte, está encerrado esse bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco eu volto falando com o Marcos Minoro, porque eu quero saber como é que tá hoje a ginástica, que aliás é uma modalidade que está fazendo história no Vale do Taquari, conquistando medalhas nacionais, isso é importante pra caramba pro nosso cenário. Então não sai daí, porque quando eu voltar o assunto é ginástica, a gente volta obviamente a falar de Alaf, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. Antes de começar a conversar com o Minoro, já vou aqui rapidamente passar como é que está atualizada a classificação hoje da Liga Nacional, até para não bloquear o smartphone S32 do Stefani aqui, que depois eu não vou saber desbloquear o negócio. No grupo B, que é o grupo da LAF, hoje estaria a CBF, Jaraguá, Soeva, LAF, Concórdia, São Paulo e Floripa. E no grupo A, só pedreira, Orlândia, Corinthians, Futsal Quirim, tem Poker Olho que Leve, é o Guarapuava, que né? é o Guarapuava, que tem o nome mais bonito da competição, o Crona, depois o Moarama e o São José, aliás, a equipe que o Silva já defendeu, né? Já, 2012. Quantos gols lá? Fiz 21 gols. Cruz, está aí. Daqui a pouco o Silva volta a falar contigo justamente sobre a história. Vai. Eu fechava nessa aí, viu? Essas chaves aí. Tu gostou? Principalmente pela distância. Eu acho que isso também deve ser levado em consideração. Qualidade dos times e também esse deslocamento, porque teria só São Paulo aí que ficaria um pouco fora. As demais são 2 aqui no Rio Grande do Sul e as demais em Santa Catarina, é isso? Agora eu já bloqueei, não sei mais desbloquear aqui o negócio. Trouxe alta tecnologia. Mas enfim, acho que era isso, né? Vamos seguir aqui, porque agora o assunto é ginástica. Não te esquece que tuas formas de interatividade, se tu quiser assistir o Tá em Jogo em HD, é pelo univates.br/TV. Vou repetir, univates.br/TV. A gente tá ao vivo para qualquer parte do mundo em HD pela internet. Tu também pode acessar lá o facebook.com/TV Univates e todas as edições passadas do Tá em Jogo de toda a nossa grade no youtube.com/TV Univates. Já tá aqui os créditos bonitinho pra caramba, embaixo da minha camiseta preta, básico do Dúlios. Fantástico, abraço pro Daniel Dúlios. Marcos Minoro, me conta aí como é que tá hoje a ginástica. Tava comentando já no primeiro bloco que teve medalhas de campeonato brasileiro, mas como é que tá o treinamento do pessoal? A gente sabe que foi uma equipe reduzida. Como é que vocês estão hoje treinando? Qual é o objetivo, qual é o foco da ginástica hoje da Univates? O treinamento na ginástica, todo mundo sabe o quanto ele é exigente, né? Então, os treinamentos eles são muito pesados, treinamento diário, são muitas horas de treino. Então, os treinos, na verdade, a gente está tocando esse ano de uma forma um pouquinho diferente devido à reestruturação da ginástica. Então, a gente diminuiu um dia de treino, então esse um dia de treino que a gente diminuiu, na verdade, a gente está fazendo algumas musculação, parte na musculação. Então, na verdade, assim, a gente diminuiu um dia de treino efetivo de ginástica, mas, na verdade, aumentou outros 3 dias na musculação. Então, na verdade, a gente aumentou a carga horária de treinamento dos atletas, né? O foco principal, desde o início do ano, foi essa classificação, a tentativa da classificação para o Mundial na Dinamarca, né? Então, isso veio através do Campeonato Brasileiro, o qual nesse ano a gente foi com uma equipe reduzida, mas reduzida com um alto índice de medalhas, né? Então, todos os atletas que foram competir, todos conseguiram medalhas, mas só a Letícia conseguiu a classificação para o Mundial devido ao grau de dificuldade dos elementos que ela realiza e a classificação que ela ficou. A gente tem umas imagens que a gente vai começar a rodar aí, então, enquanto o Minoro já está explicando a questão da equipe hoje de ginástica da Univates. A Letícia hoje é o grande expoente da ginástica no Vale do Taquari, Minoro? Olha, a Letícia hoje, devido à categoria que ela está competindo, que é a categoria adulto, qual a funila, né? Todo mundo chega na categoria adulto. Então, quem está chegando aí categoria juvenil, infanto juvenil, vai acumulando, vai subindo e chega na categoria adulto. É a categoria mais concorrida, 17 anos. Ela tem, na verdade, uma maior dificuldade devido a ela fazer 17 só em dezembro, mas como conta o ano, né, de nascimento, então ela já compete como se tivesse 17 completos anos. Né? Ainda não tem. Exatamente, não tem completos ainda, só no final de dezembro. Então, isso acaba não privilegiando muito, mas demonstrou uma ótima experiência nesse último Campeonato Brasileiro. Ela competiu junto com a menina, perdeu só para as 2 meninas que estão brigando realmente pela vaga
do Pan-Americano e as duas, na verdade, principais, elas estão brigando também para fazer parte da seleção brasileira, da equipe principal. Então, assim, ela já ficou em terceiro, logo, logo ela vai, se tudo continuar do jeito que está indo, ela vai estar, então, fazendo parte da seleção brasileira, não mais por idades, mas sim pela principal equipe representada pelo Brasil. O que precisa hoje para um atleta de alto rendimento chegar numa seleção brasileira de ginástica? A gente sabe que é uma modalidade que a gente teve quantas pessoas aí que passaram, não só o Marcos Minoro, né, como ginasta, mas tantos outros aí que nós tivemos que competiram e competem e levam o nome da seleção brasileira. A gente teve alguns nomes que já vieram, inclusive aqui até o convite, até a Univates. Qual é a forma de chegar até uma seleção brasileira? Tu estava comentando que a Letícia é uma possibilidade. Como que ela consegue chegar até esse ponto que a gente sabe que é um grau realmente de exigência altíssima, né? A grande dificuldade na ginástica é você conseguir fazer o atleta se manter ali dentro da ginástica. Então, devido a toda a carga de treinamento. Já dizia o Marquinhos, que é o técnico do Arthur Zanetti, né, ele dizia assim, que a ginástica a gente faz porque a gente tem que gostar. Se a gente não gosta, não tem que estar ali. Né? Se você não gosta de fazer, se você não ama a ginástica, não tem que estar ali. E a ginástica tudo tende a ficar pior. Começa 2 horas de treino, depois passa para 3, depois passa para 4, 5, 6, 7 horas por dia, e a tendência é piorar. Né? A fala dele, a tendência é piorar. Né? O próprio Zanetti compete, muitas vezes com muita dor, ele relatou em várias entrevistas. E na verdade, o obstáculo é tu e teu corpo, né? Então é muito complicado. Exatamente. É como é um esporte individual, existe toda uma parte psicológica e de autoconfiança, né? E toda uma relação também técnico-atleta e técnico-equipe para que ele possa realmente chegar no aparelho e conseguir realizar a série o qual ele treina, né? Então, como a tua pergunta anterior, né? Como que faz para esse atleta conseguir chegar nesse nível, né? Não tem outra fórmula, né? O segredo é treinar. Não tem o que fazer. Precisamos treinar. Claro que para ter para que o treinamento seja efetivo, claro, é necessário equipamentos homologados pela FIG, equipamentos o qual eles realmente competem a nível nacional e internacional. Então, tudo isso faz diferença, né? Então, por exemplo, a Letícia, ela treina aqui e a média do time of fly dela, porque tem uma das pontuações que chama TOF, que é o time of fly, que é o tempo de voo, né? Tudo isso soma na nota dela, na execução dela, que é a postura que ela faz, mais a dificuldade dos saltos dela, que é a quantidade de giros no eixo transversal e longitudinal. Então, quanto maior... Tá deixando confuso aqui já. Quanto maior os giros nesses eixos, maior a dificuldade do salto. Então, quanto mais giro ela fazer, mais difícil vai ser o salto. Além disso, tem o TOF agora que entrou já faz algumas Olimpíadas, né, 2 Olimpíadas, que é o time of fly, que na verdade é o tempo de voo, isso soma na nota do atleta. Então, antigamente, os atletas saltavam um pouquinho mais baixo, faziam o que era seguro para eles, mais bonitinho, ganhava boa nota, boa dificuldade e deu. Agora não, agora os atletas têm que voar. Né? Não tem o que fazer, eles têm que saltar muito mais força, alto. Muito mais equilíbrio. Exatamente. Então, o que acontece? Com a evolução dos aparelhos, hoje ele faz com que o atleta chegue... antigamente, um atleta masculino fazer uma série com 19 segundos era realmente os atletas olímpicos e olhe lá quem conseguia chegar nesse padrão de tempo, né? Então, hoje, os atletas do Campeonato Brasileiro chegam a 22 a série, né? Uma série completa. E a Letícia, então, é uma que aqui em treino ela bate em torno de 16,70, 17 segundos, e ela chega num Campeonato Brasileiro com um aparelho homologado da FIG, batendo 2,5 segundos acima. Então, a fase de adaptação do atleta é chegar no aparelho, né, o qual é oficial, e conseguir adaptar o seu tempo de voo, né, acertar o tempo certo de abertura dos elementos, para chegar na posição vertical certinho, para dar sequência nos outros 9 elementos, que uma série de trampolins são 10 saltos, é muito complicado. E aí, nesse meio tempo, entra todo o nervosismo, né? Então, a gente já sabe, eu já sei a sequência deles, né? Terça-feira de choro. Quarta-feira de choro mais, olha, tá vendo como você está começando a acertar?
Quinta-feira estamos melhor, agora não tem mais volta. E aí, sexta-feira, competição direta. Na sexta-feira, se o cara tiver inteiro, aí tá tudo tranquilo. Não, mas a fala é muito legal, porque ela se repete em todos os anos, é assim mesmo. Terça-feira é desespero, é choro dos atletas, eu não consigo acertar a série, o trampolim joga muito, né? E aí a gente faz todo um trabalho de adaptação rápido, né? Não tem o que fazer, a gente tem que ter essa jogada muito rápida. Aí quarta-feira já começa a acertar alguns elementos, aí então entra o carinho do técnico, né? E aquele incentivo do qual realmente você é capaz, só ter mais paciência. E aí quinta, sexta-feira... Ou seja, o importante era não ter final de semana, né? Porque daí não voltava aquela maldita terça, né? Porque daí esse era o problema. Um cara do porte, da estatura do Silva, para ser um ginasta ia ser complicado, né, Minoro? Então, isso é muito falado e muito comentado, né? Perfil de atleta, né? Se o cara que faz ginástica, o cara tem que ter uma estatura aquela conhecida... Então, né? Hoje com a tecnologia toda, claro que os atletas com uma estatura mais baixa, eles se saem melhor devido ao centro de gravidade, a possibilidade da realização dos elementos, a maior facilidade. Mas a tecnologia está aí, os atletas hoje estamos conseguindo fazer um bom trabalho com atletas com uma estatura maior, então eles estão conseguindo assimilar mais facilmente. Não só isso, eles não se sentem excluídos antes de chegar no alto nível. Então isso faz com que eles mantenham-se no alto nível. E ele, após ele manter no alto nível, então ele tem um prazo maior aí, né? Então assim, depois que ele chega no padrão de elite, ele pode não ser o campeão, mas ele está no elite. Então ele fica por mais anos naquele padrão, o que faz com que automaticamente a cada ano de treino do cara, ele tenha a sua própria evolução. Tá aí, Silvio, o que tu acha? Dá pra tentar? Eu prefiro ficar na minha área. Vai ali no ficar no futsal. Vamos fazer o seguinte, eu sei que o Silva tá louco pra ver os lances dessa partida, mas a gente não vai colocar ainda. A gente não vai colocar porque, obviamente, né, Felipe? Aquela velha jogada, depois do intervalo, vão ter os lances que ninguém viu, quem não estava no complexo esportivo, de Alaf e Concórdia 6-0. Olha, não dá nem para dar tchauzinho de mão aberta, porque tem mais um dedo, uma loucura. 6-0 para Alaf. E eu quero também que o Felipe explique no próximo bloco como é que foi o lançamento lá do... Como é que é o nome da campanha do Alviazul? Sócio-torcedor? Sócio Alviazul, né? Sócio Alviazul. Isso. Tudo isso depois do intervalo, tenho certeza que agora tu não vai sair daí. Daqui a pouco tem 6 gols da LAF, um deles é do Silva. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Voltamos, você que sintoniza aí o Tá em Jogo na TV Univates, ao vivo nessa segunda-feira, que lá fora tá frio pra caramba, aqui dentro tá quentinho, né, Felipe? Aqui tá bom, né? Tá bom, né? Tá louco. Cheguei de casaco aí. Então... O negócio aqui é o calor humano, isso aqui é uma loucura. Vamos fazer o seguinte, sei que tu tá louco pra assistir, o pessoal da LAF, tenho certeza que tá em casa querendo ver, aliás... Na NET, canal 15 da NET Digital, um abraço pro pessoal da NET, todas as imagens aí no sinal digital. Vamos dar uma olhada então como é que foi. Alaf Concórdia 6-0, a gente vai comentar esses lances, porque tem gol pra caramba da Alaf. Aí o primeiro, Felipe. O time foi muito bem, né, dentro do jogo de novo, né, conseguiu fazer 1-0 com o Marcelo Giba, né, biquinho tradicional dele, né. Foi ali, acabou abrindo o marcador. E de novo abriu, porque contra o Atlântico de Erechim também foi o Marcelo Giba que deu início àquela goleada do 6-0. Capitão... Será que é isso? O Marcelo Giba fez gol, são 6 daí depois? Aí aquela clássica, ajudinha, né? O Rafinha sempre bate bem na bola, né? Mas aí ele pegou estranho na bola. Mas mesmo assim, né? Mas o chute foi forte, né? Aí teve ali a colaboração do zagueiro com o goleiro, que não se entenderam muito. Mas enfim, aí depois já veio... Tininho, né? Na velocidade. Isso, terceiro gol, né? E o GSS sem ângulo, né? Acabou botando com muita qualidade. É um gol difícil de fazer, ó, complicado. Ele tá praticamente sem ângulo. Ele só tem um espaço lá e ele bota lá em cima, né? Bola, né? Então foi um gol de muita qualidade, de quem conhece também, né? Não é à toa que é um dos goleadores da equipe. Aí Lucas, depois Edmar. O contra-ataque rápido, que é uma das armas, né, da equipe da LAF, de novo, quase sem ângulo ali, o Lucas conseguiu
colocar a Que bola... é outro cara que tá jogando uma barbaridade, né? O jogando Thiago muito. também, mas o Lucas é impressionante. O que ajuda lá atrás é um cara que tá jogando demais, o Lucas Silva. Tá jogando muito. E aí já teve mais esse gol aí, né? Que foi um golaço daí do Thiago, né? Deixou todo mundo ali sentadinho, tirou o goleiro da jogada e acabou E marcando que o gol. geralmente é um cara que usa mais a força, né? E nessa aí mostrou E a que gente tem pode muita observar, né, que a LAF é um time muito forte no contra-ataque, né? Praticamente todos os gols partem dessa forma. Por quê? Porque é um trabalho bem elaborado. Aí tem mais um gol já sem o goleiro, né? Que também já foi no contra-ataque, o Silva. Não é muita característica dele, não pega bem na bola, né? Mas, aliás, quantos gols já foram, Silva? 6. 6, né? E todos muito semelhantes, né? A batida com força. Chegando ali. O gol que mais chamou a atenção do Silva esse ano, até pela importância que teve, foi contra o Corinthians, contra né? o Corinthians. Foi um golaço, mas é a característica. Não foi tem poucos que naquela chutam clássica como jogada Me Enganei do Edson? mais Foi ou menos naquela, isso. né? Que ele deu aquele ali na bola, ela se perdeu e aí o Silva aproveitou. Eu me enganei e o Silva que não tem nada a ver com isso, né? E ele foi lá e guardou a criança. Aí faz parte. Mas Mas enfim, essa é a característica do time da LAF, velocidade, e aí a finalização ela tá encaixando bem, né? Tanto essa bola mais complicada, né, que a gente já viu até contra o Atlântico, os jogadores da LAF eles estão tendo essa calma necessária, às vezes no toque mais complicado ali para tirar do goleiro tá acontecendo. E da pancada também, né? Que daí já chama Silva, já chama outros aí que tem essa característica Edson, também. O próprio Rafinha. Né? O Edson aprendeu a chutar agora. Aprendeu, né? tá louco. Ele fez um contra o Atlântico completamente sem ângulo, botou em cima ali. Tá caprichando, tá bom. Aliás, essa questão, essa característica, Silva, de uma equipe que está sendo extremamente regular, a gente tem jogadores que estão sempre no mesmo nível, todos conseguem entrar e dar suporte, não é aquele negócio que entra, sai os 4 iniciais, quando entra os outros 4 o time despenca. Tá sempre mantendo o mesmo nível. Quando não pode jogar, Marcelo Giba, que teve fora por lesão, teve um Rafinha muito bem, teve um Silva muito bem. Tiveram outros jogadores, o próprio Bip, que é um jogador que às vezes pode ser contestado porque tem uma característica diferente, é um cara que faz mais o pivô. Aliás, um abraço pro Bip, né? Sempre tem uma característica muito diferente, sempre dá para se dizer que é quase o El Louco, né, da LAF, mas é um cara que joga com o coração, joga muito com a emoção. O Bip é o tradicional pivô do futsal, né? É, isso aí. E é uma característica muito diferente desse grupo que corre, né? Exatamente. Mas como é que tu vê hoje essa regularidade do time? Os próprios irmãos Silva que estão lutando ali para ver quem faz mais gol, eu acho. Tá uma loucura esse time. Fora o Edson, o mágico, né, que tá fazendo lambreta, a moda bicho ali. Já fez contra o Falcão, agora fez em 2 do Atlântico, já fez outros, né? Fez em Guarapuava, não foi? O Edson também. Fez. Pois é, tá distribuindo aí, chapeuzinho para todo mundo. Como é que tu vê essa regularidade da equipe, Silva? Primeiramente, a gente tem uma competição saudável ali dentro do time, né? E o Giba pede pra gente sempre entrar bastante concentrado, cada um buscando seu espaço. E o nosso forte mesmo é a nossa marcação, né? Tanto na primeira linha, quanto lá no meio de quadro. O Giba pede pra gente... Eu, o Marcelo, que é o capitão, o Marcelo Giba e o Rafinha, a gente procura bem ficar na cobertura da primeira linha ali. E o nosso time é bem veloz na marcação. A gente treina muito contra-ataque também, mérito pro Giba, que é o nosso forte também. E graças a Deus a gente está tendo êxito, né? As bolas estão entrando, também a qualidade da finalização, a competência da nossa marcação está dando resultado. Me ajuda aqui, Felipe. Tem jogo essa semana ainda pelo estadual, quinta-feira, né? Quinta-feira, 20 horas. Que é no Claudião. Muda o local, né? Vai ser Aliás, no o ginásio Claudião, Nelson acho que é Branquer. a primeira vez que a LAF joga lá depois da reforma do Claudião, né? Que ficou muito bonito, né? O pessoal deu uma ajeitada legal lá e... Tomara que se mantenha, né? E como também existe essa parceria entre a Prefeitura Municipal, né, com a equipe, né, que também estão andando juntas, também é importante prestigiar, né, o ginásio que é do município. Então o jogo vai acontecer lá na próxima quinta-feira, dia 18. Eu não sei como é que vai ser organizado os próximos jogos, mas esse, né, a princípio acontece então no Nelson Branquer e o time já inicia a viagem à meia-noite, né? Joga na quinta às 20,
à meia-noite já começa a se encaminhar para o Paraná, porque são mais 2 partidas. Mas não dá tempo nem de comer um bauru com ovo, vai ter que ir dentro do ônibus. Vai ser assim meio na corrida, né? A turma vai conseguir ali passar rapidinho no quicão ali, né? Dar uma... Dá uma beiçada ali rapidinho ali. Não x-salada, né? Não vai ter problema nenhum. Coisa leve, Silvio, te liga, né? Viajar quantas horas aí comendo bauru com ovo, o negócio é pepino certo. Né? E aí no sábado, então, é Marechal Cândido Rondon, que o jogo acontece às 19h, e na segunda-feira todos os jogos acontecendo às 19h15, como é a última rodada, né? E um resultado pode interferir no outro, né? Resultados paralelos. Então todos acontecem no mesmo horário, exatamente às 19h15. Minoro, tu não é o cara mais apropriado para eu perguntar alguma coisa sobre futebol, que eu sei, né, Minoro? Mas como é que tu tá vendo a LAF numa Liga Nacional, tu que já acompanhou e... Eu não estava aqui, mas dizem que tu voava na época do Bira, quando o Bira estava em campeonato nacional, né? Fazer umas piruetas lá, umas enterradas. Tu lembra disso, Eu acompanhei, mas lógico, já fazia os jogos do Bira. Pois é, e como é que tu tá vendo agora a LAF representando o Vale Taquari numa Liga Nacional? Outra modalidade. Eu sempre comentei que eu nunca fui um bom marqueteiro da ginástica, porque eu sempre gostei muito de todos os esportes, né? Então, às vezes as crianças, elas vinham, comentavam comigo, acho que eu quero fazer um vôlei. Poxa, vai fazer um vôlei sim, vai fazer um futsal, vai fazer um basquete, sabe? Porque o mais importante não é a criança deixar de fazer o futsal, deixar de fazer o basquete e ficar em casa. O mais importante é ela ter essa possibilidade de fazer uma patinação, né? E eu acho que a diversidade aqui no Vale, ela nos proporciona isso. Nós temos muitos habitantes aqui dentro, a gente tem espaço para todo mundo. Na verdade, a gente precisaria de mais equipes de ponta para poder continuar com toda essa população que tem aqui. A gente tem muita criança, que pode fazer um bom trabalho, né? A gente só precisa organizar e planejar isso direitinho, mas tem espaço para todos, sim. E eu acho que o esporte está aí pro bem de todos, na verdade. E eu vou dizer que, obviamente, puxando o assado para nossa brasa, mas a Univates por si só leva uma estrutura para essas equipes também e um suporte muito grande. A própria LAF jogando no complexo esportivo, sabe da qualidade que tem o ginásio, a arena, quando os torcedores vão, embalam, é um clima diferente, é um ginásio que é imponente, chega a intimidar o adversário. A própria ginástica da Univates, não tem uma pessoa que seja de fora que não conheça ali o ginásio da ginástica e não realmente se surpreenda com a estrutura que tem, né? Não é à toa que todos os clubes, eles têm essa vontade de estar aqui dentro, né? Se você for conversar com as pessoas que estão na ponta, ou levando as suas modalidades, né, para fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, você sempre já escutou pelo menos um comentário, né, de querer estar aqui dentro, né? Porque a Univates tem uma estrutura invejável, né? E não só invejável aqui no Rio Grande do Sul, a Univates tem uma estrutura invejável pelo Brasil todo, né? Então, poder estar aqui dentro já é um grande privilégio, né? E poder usufruir desse espaço e dessa estrutura, que na verdade é uma complexidade muito maior, que não só a parte esportiva nossa ali no complexo esportivo, mas também fazer o uso de uma equipe interdisciplinar, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, pessoas extremamente capacitadas aqui dentro, professores ótimos, né? Com uma referência tremenda. Então, poder ter esse grupo próximo, isso faz com que não tenha como dar errado o esporte, né? Então, atletas meus acabam, às vezes, se lesionando devido ao treinamento, então a gente tem o uso da fisioterapia da instituição. Atletas que estão com uma dificuldade na balança, então a gente encaminha com o pessoal da nutrição. Então, tem dificuldade com a balança aí, Felipe? É uma equipe, sério, é uma equipe invejável e uma estrutura que a gente realmente precisa usar, né? Então... Tem uma situação que me chamou a atenção, foi na quinta-feira. A gente está com um programa novo na Rádio Independente, das 6 às 7, né, que é o Independente Esportes, e que a gente está ali conseguindo trazer informação de todos os esportes possíveis, né?
E alguns, logicamente, que dentro daquilo que a gente está vivenciando, né, e que a gente acompanha, a gente faz um trabalho muito forte. Então, teve um determinado momento que a gente se fechou aqui. Nós, eu digo rádio, né, porque a LAF estava treinando no complexo, o Minor estava dando o trabalho dele ali, o Lajadense estava utilizando o estádio, né, a natação estava... pessoal ali trabalhando bastante, academia, quer dizer, então foi uma coisa que chamou a atenção, né? A gente mesmo comentou isso e levou isso ao ar lá na Independente, que no mesmo momento a gente estava proporcionando tudo isso à Univates, né? O Lajadense trabalhando, e a estrutura é fantástica do Estádio Olímpico, né? Aí eu estava ali o pessoal da ginástica, natação, o futsal trabalhando forte, aí se preparando para o jogo contra o Atlântico. Então, isso foi bacana, quer dizer, isso mostra realmente, né, a importância, e o complexo está sendo movimentado, isso é o importante. A estrutura foi feita e ela está sendo movimentada. Né? Essa é o nosso grande desafio, é fazer, na verdade, nem mais desafio, né, porque o espaço ele está sendo realmente utilizado, né, e as pessoas cada vez mais enxergando esses espaços, né. Então, não só isso, também a pista de atletismo ali sendo utilizada diariamente pela comunidade daqui, né? Então, assim, a gente realmente vê que é uma estrutura invejável e vamos usar. A própria academia, né? Eu só não estou indo agora na academia para deixar o aparelho pro resto do pessoal, que senão acaba faltando anilha, né? O negócio é complicado. Já que a gente falou de Univates, falou de Complexo Esportivo, falou do Claudião, tem 1 minuto para encerrar esse bloco, mas Silva, o que muda? Em 30 segundos para ti, o que muda sair do Complexo Esportivo e jogar no Claudião, no momento onde vocês estão embalados, onde vai ter um jogo de estadual, mas é um jogo dificílimo pela frente? O que muda para vocês? Tu acha que sair daqui, que hoje é a casa, digamos, da LAF, e voltar para a antiga casa que sempre jogou, dá para se dizer assim, no Claudião, isso altera ou interfere alguma coisa nesse bom desempenho de vocês? Eu acho que interfere um pouco no piso, né? O taco é um pouquinho... A Univates é, sem dúvida, uma das melhores quadras do Brasil, que todo mundo vem aqui e elogia, uma estrutura fantástica. Agora o Claudião entrou em obra, a gente pouco usou para treinar, mas a gente aos poucos vai adaptando de novo. E quinta-feira a gente tem que superar, né? Porque é um clássico e a gente precisa subir na tabela do gauchão. Daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo e eu quero falar com o Silva da experiência que ele teve no exterior, até para fazer uma relação com esse clima, porque tá frio pra caramba e lá já daqui a pouco a gente fala sobre isso, também sobre o futuro da ginástica e também, obviamente, sobre o Lajadense, que o Felipe tem recado, isso depois do intervalo, não sai daí. Último bloco do Tá em Jogo nessa segunda-feira, que aliás, lá já tá um friozão no Vale do Taquari. E o meu amigo Silva aqui já estava comentando que quando ele esteve na Rússia era mais frio, né, Silva? Verdade, né? Ficar menos 28 graus, complicado. E para um carioca ainda é mais complicado. Né? Verdade, mas a gente amadurece, né? Então chegou, saiu, né? E chegou aqui e não deu mais nada, né? Não tinha problema nenhum. Não. O corpo já está adaptado. E como é que tá a vida em Lajeado? Tá sendo ótima, né? Só um pouquinho distante da família, né? A minha esposa tá grávida, mas ela é gaúcha, ali de Erechim. Então, quando eu tenho uma folguinha, eu vou visitá-la. Ah, beleza. Então não tá próximo, não. Pelo menos não tá na Rússia, né? É, verdade, né? Isso é um belo começo. Não deu pra trazer a família ainda? Ainda não. Mas estamos vendo ainda pela frente. Silva, me diga uma coisa. Esse jogo contra a Soeva, né? Quinta-feira no Claudião. O que dá para esperar de um confronto, um clássico, que a gente sabe que o sangue ferve numa partida como essa, né? Não vamos nem lembrar do que já aconteceu nesse clássico. Tomara que ocorra tudo bem, tenho certeza que vai acontecer. E Lajeado vai ser tudo certinho. Mas é um jogo que enfrentar febre amarela não é nada fácil nunca, né? Ainda mais quando eles estão bem pra caramba numa Liga Nacional, vocês também, é outra competição. Mas ali dentro das quadrilhas, ninguém quer saber se é Campeonato Gaúcho, se é Liga Nacional, os dois vão querer ganhar, né?
Clássico é difícil, né? A gente vê um favorito, ainda mais quando as duas equipes estão fazendo uma boa temporada, né? Fica uma incógnita, assim, você achar quem vai vencer. Mas eu acho que a gente tá um pouquinho na frente pelo favoritismo de ter vencido a Copa dos Vales, e o fator de jogar em casa também é muito importante. Então, o professor Giba, agora essa semana, a gente tem uma folga amanhã, que a gente vai descansar, né? A gente merece um pouco, né? O Felipe acompanha a gente, nosso dia a dia. E quarta-feira ele já vai conversar pra gente ver a postura que a gente vai ter na quinta no Claudião. A gente, antes de mudar de assunto da LAF para a ginástica de novo, não poderia deixar de dar os parabéns para a equipe da TV Univates. A gente acaba não falando de nós mesmos, mas a equipe da TV Univates que está levando as imagens aí dos jogos da LAF, praticamente todas as partidas, nós estamos lá, e aí tem outros veículos que acabam reproduzindo as imagens da TV Univates. Então, nacionalmente, o Edson mesmo está conhecido no mundo por causa do Felipe Stefani, né? A Lei da Lambreta Fantástica, nosso clássico, Felipe Stefani, Fernando Schmitz, o Guto Dardi, o pessoal aí que está gravando os jogos, que está fazendo essas imagens, está sendo repercutida, obviamente, pelos outros veículos de comunicação, mas a equipe da TV Univates, então parabéns para toda a equipe, que o pessoal está fazendo um trabalho bonito pra caramba também. Minoro, me diga uma coisa, daqui para frente, o que pensa a ginástica, continuar fomentando cada vez mais novos atletas, o que é a ideia de vocês para a continuidade desse ano? A ideia é sempre essa, né? Poder ter uma boa base para que a gente possa afunilar e ter uma equipe, claro, com um número reduzido, óbvio, né? Não tem como você trabalhar com uma equipe de alto rendimento com 10 atletas treinando ao mesmo tempo, né? Então, isso já é uma prática comum em todo o Brasil. Então, atletas de ponta, realmente atletas de ponta, atletas de seleção brasileira, igual hoje Alexandre Cuia, que está com a Flavinha Saraiva. Então, tem a Kelly também, que está com a Rebeca. Então, se você vê assim, é um técnico para praticamente a cada atleta, né? Então, manter-se uma estrutura dessa é muito difícil, né? Mas a gente tenta ter uma equipe com em torno de 5 a 6 atletas, então que já é um número grande, mas a gente consegue ter uma boa qualidade de treinamento. E a ideia é essa, é cada vez mais a gente conseguir trazer as crianças para vir fazer aulas de ginástica aqui nas escolinhas, né, conhecendo essas possibilidades, para o público adulto, então também. Nós temos um treinamento de força, que a gente chama, que é praticamente a preparação física que se faz na ginástica de alto rendimento, mais voltado ao público que quer sair daquela rotina dentro da academia, então é mais uma possibilidade de treinamento lá dentro. E com as atividades circenses que a gente também está oferecendo ali na sala de ginástica, né? Então são grandes as possibilidades, né? São grandes atividades, o qual movimenta todo o corpo, ocorre um desenvolvimento motor completo. Então a ideia é mantermos uma grande base vindo para que a gente possa futuramente ter bons resultados. Antes até no início do programa eu citei os Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas. Isso auxilia um pouquinho no interesse das pessoas? Olha, na verdade, assim, claro, como ali o público principal são crianças, é muito difícil a gente realmente ter esse feedback imediato, né? Alguns pais sim comentam, olha, a minha filha viu a ginástica na TV, a gente ficou sabendo que aqui na Univates tem ginástica e por isso que a gente trouxe, né? Então, indiretamente, sim, ele tem uma relação muito forte. Eu acredito que vai ter uma relação maior ainda após Rio 2016. Isso vai ser, eu tenho certeza absoluta que vai ter um retorno muito forte. O meu único medo é pós-2016. Esse é um medo que todos os grandes clubes estão sentindo e vão sentir, né, depois de 2016, devido ao grau de investimento feito para essa Olimpíada, né, e provavelmente todas as confederações e até COB provavelmente vão pisar com tudo, os dois pés no freio e dar uma segurada. Então, segura lá em cima, vai para a Confederação Brasileira passa para as federações, os clubes acabam sentindo também. E eu vi uma manifestação muito forte do Gustavo Kirten, que não está concordando com isso, porque ele já sentiu que abriu a torneira agora para fazer um investimento, para o Brasil ficar bem no quadro de medalhas
e aí passou Que é as momentâneo, Olimpíadas. né? E aí passou as Olimpíadas e para tudo. Então ele tá tentando brigar, ele disse, eu não, espero que eu não brigue sozinho por isso, mas eu não tô achando legal isso. Né? Novamente o que eu digo, é planejamento. Você não faz um planejamento em curto tempo, né? Em curto espaço de tempo. O planejamento ele tem que ser planejado por anos, né? Tanto é que os treinamentos, não só na ginástica como outras modalidades esportivas, se faz ciclos olímpicos, né? Então você faz treinamento de 4 em 4 anos. Então você planeja 4 anos do seu atleta e dentro desses 4 anos você vê o desenvolvimento dele. E aí sim, aí tu faz treinamentos de 2, 3 até 4 Olimpíadas, né? Então tu já pega aí um grupo de treinamento para você treinar durante 15, 16 anos, né? Felipe, Lajadense. Estive agora há pouco lá, né? Foi por volta das 7h30. Deu ainda tempo para acompanhar os gols da LAF ainda no complexo. Mas antes disso estive lá no estádio Alviazul e hoje foi lançado o plano de sócios, né? Agora de forma oficial, já vinha sendo comentado, falado, né? Em outras oportunidades o clube sempre deixava muito claro esse interesse e agora foi lançado de forma oficial. O pessoal pode acompanhar já, inclusive pelo site socioalviazul.com.br. Lá já está bem explicadinho. Tem o mais barato é R$19,90 e o setor de cadeiras, né, na área coberta, R$49,90. Mas ali tem uma série de explicações, planos de benefício, tá bem interessante, viu? É uma postura diferente, não vou dizer que é o único, porque há alguns clubes que já entraram e é uma empresa que está desenvolvendo esse trabalho, né? Esse projeto está sendo feito por uma empresa, então é muito legal, muito bacana e o pessoal vai ver que tem vantagens bem interessantes para ser sócio do clube. Além de acompanhar o time, tem outros benefícios bem legais. Amanhã tem mais detalhes sobre isso no Jornal da Univates às 6h30 ao vivo, com o inigualável, né, cara? Marcos Ruschel, conhece ele? Bah, esse é fera. Marcos Ruschel e Camila Diesel. Silva, queria te agradecer, cara. Valeu, obrigado. Tenho certeza que tu deve estar morrendo de fome, porque ganhar de 6-0 e vir direto pra cá, eu já estaria com o estômago colado nas costas, com certeza. Mas valeu, obrigado por ter vindo. Boa sorte pra vocês, que dê tudo certo na quinta-feira, depois nesses jogos aí, porque tem muita gente que deve estar achando que o pessoal vai só a passeio pro Paraná, mas tenho certeza que vocês vão atrás de mais pontos pra LAF. Valeu, obrigado por ter participado conosco. Eu agradeço a oportunidade e conto com o nosso torcedor quinta-feira no Claudião às 8h15. Com certeza vamos voltar a fazer o Claudião, um caldeirão. Minor, valeu, boa sorte para vocês também, que esse ano ainda tenha muito mais expectativas, competições e projeções, que eu tenho certeza que o pessoal tá louco para arrebentar naquelas camas elásticas. Eu só não subo lá porque tu sabe que o negócio dá problema, mas valeu, obrigado pela participação. Eu que agradeço novamente essa possibilidade de estar aqui, falando um pouquinho mais sobre o projeto de ginástica, que sem a Univates não teria toda essa repercussão. Então, agradecer então a Univates principalmente por poder fazer com que a ginástica dessa grande instituição possa ser mostrada não só a nível regional, estadual, mas sim para o Brasil todo e para o mundo, né? Tá certo, valeu, Minoro. Felipe Schmidt, mão de aliança, muito obrigado, cara, valeu e até segunda-feira que vem. Tu vai vir segunda, né? A princípio, não. Pô, estarei com a turma da LAF. Então tá. Quando vem, a gente até fazer um negócio aí por telefone, que tu acha? Pode ser bacana, né? Estamos aí, né? Não ligando a cobrar o resto, tá beleza, sem dúvida. Abraço pro Gelson Conte, técnico do São Gabriel. Parabéns, entre os 4 melhores times da Série B. Tem time que fez investimento alto, estava achando que ia dar tudo certo, né? E o Gelson foi pelas beiradas e já tirou esse pessoal fora. Então, parabéns ao Gelson, que é daqui, a gente torce por ele, né? Não, com certeza torce por ele e o São Gabriel, que talvez alguns não imaginassem, está fazendo uma baita competição realmente. Parabéns para os 4 que passaram e talvez um deles vai estar com certeza aí na Série A do ano que vem. A gente volta segunda-feira que vem ao vivo com mais Tá em Jogo. Não te esquece, amanhã tem reprise na terça-feira de manhã, na quarta às 9h30. Um beijo para Renata, ganhei um telefone massa de Dia dos Namorados, aniversário. Sapu, depois vai ver o smartphone, fantástico. Valeu, obrigado a todo mundo, um abraço, até a próxima segunda-feira que vem. Tem mais, já sabe. Tchau.